Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito, hoje com a temática O Direito como Adaptação Social. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Sociologia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática O Direito como Processo de Adaptação Social. As contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre essa característica da adaptação do direito dentro do meio social. Vamos então ao nosso primeiro slide. Para alcançar a realização de seus projetos de vida, individuais, sociais ou de humanidade, o homem tem de atender às exigências de um condicionamento imensurável, submeter-se às leis da natureza e construir o seu mundo cultural. São duas exigências valoradas pelo Criador como requisitos à vida do homem na Terra, com o vocábulo vida implicando desenvolvimento de todas as faculdades do ser. O condicionamento imposto ao homem de forma inexorável gera múltiplas necessidades por ele entendidas, mediante os processos de adaptação. Graças a esse mecanismo, o homem se torna forte, resistente, apto a enfrentar os rigores da natureza, capaz de viver em sociedade, desfrutar de justiça e segurança, de conquistar, enfim, o seu mundo cultural. Por dois processos distintos, interna e externamente, se faz a adaptação do homem. Aqui nós temos então o primeiro processo, quando vamos tratar efetivamente do comportamento do homem, bem como também os preceitos legais, as regras, as normas que se estabelecem nessa sociedade. Esse é um processo de adaptação, esse é um processo pelo qual o homem entra dentro de alguns critérios aos quais ele precisa se comportar de uma determinada forma na sociedade. Assim, a lei ela tem um papel importantíssimo nesse sentido, mas todo esse processo é um processo de adaptação que o homem passa no rigor e nas constituições da lei. Vamos então ao nosso próximo slide. A adaptação interna, também denominada orgânica, esta forma de adaptação se processa através dos órgãos do corpo, sem a intervenção do elemento vontade. Tal processo não constitui privilégio do homem, mas um mecanismo comum a todos os seres vivos na escala animal e vegetal. Os órgãos, em seu ininterrupto trabalho, desenvolvendo funções de vida, superam situações físicas adversas, algumas transitórias e outras permanentes, mediante as transformações operadas na área atingida ou no todo orgânico. A perda de um rim promove ativo trabalho de adaptação orgânica às novas condições, com o órgão solitário passando a desenvolver uma atividade mais intensa. Pessoas que se locomovem para regiões de maior altitude sentem-se afetadas pela menor pressão atmosférica, o que provoca o início imediato de um processo de adaptação, no qual várias modificações são realizadas, salientando-se a multiplicação dos glóbulos vermelhos no sangue. Aqui é importante nós compreendermos esse processo das analogias trazidas pelo autor, bem como também as realizações do processo de adaptação. Assim, podemos perceber que num processo orgânico interno, as adaptações ocorrem mediante as necessidades pelas quais se passa. Se pensarmos dentro desse processo, as leis, de uma forma interna, de uma forma externa, ela também vai passar por esse processo de adaptação. Assim, adaptar-se a uma lei é, em outras palavras, também construir mecanismos para que essa lei seja aplicada interna e externamente para as pessoas.
Então esse processo, essa analogia, se constrói a partir dessa característica, desse momento de análise em uma analogia com a estrutura fisiológica do ser humano. Vamos então ao nosso próximo slide. A adaptação externa ao homem compete, com esforço e inteligência complementar, à obra da natureza. As necessidades humanas não supridas diretamente pela natureza obrigam-no a desenvolver esforços no sentido de gerar os recursos indispensáveis. Consciente de suas necessidades e carências, ele elabora a atividade que desenvolve, modelando o mundo exterior. Tem um sentido de adaptação, de acomodar os objetos, as ideias e a vida social às suas inúmeras necessidades. Em consequência de seu esforço, perspicácia e imaginação, surge o chamado mundo da cultura, composto de tudo aquilo que ele constrói, visando a sua adaptação externa, a cadeira, o metrô, uma canção, as crenças, os códigos, etc. O processo adaptativo é elaborado sempre diante de uma necessidade, configurada por um obstáculo da natureza ou de carências. Esta forma de adaptação é igualmente denominada extra-orgânica. Aqui a gente pode falar também que, diante dessa realidade, das necessidades, externamente, condicionando aqui a análise, o homem também consegue se adaptar, o homem consegue, com a sua inteligência e seu esforço, como citado aqui pelo próprio autor, ele consegue adaptar-se ao mecanismo exigente na sociedade. Dentro dessa concepção, as normas também são aspectos pelos quais o homem atende essa necessidade. O que é uma norma? A norma, sem dúvida nenhuma, é um processo pelo qual regula um grupo de pessoas através de determinados comportamentos. Assim, a norma tem uma essência extremamente importante dentro do coletivo. E a adaptação do homem dentro desse contexto se faz a partir de diversas necessidades existentes dentro desse grupo. Vamos então ao nosso próximo slide. As necessidades de paz, ordem e bem comum levam a sociedade à criação de um organismo responsável pela instrumentalização e regência desses valores. Ao direito é conferida esta importante missão. A sua faixa ontológica localiza-se no mundo da cultura, pois representa elaboração humana. O direito não corresponde às necessidades individuais, mas a uma carência da coletividade. Sua existência exige uma equação social. Só tem direito relativamente a alguém. O homem que vive fora da sociedade vive fora do império das leis. O homem só não possui direitos nem deveres. Para o homem e para a sociedade. O homem não constitui um fim, apenas um meio para tornar possível a convivência e o progresso social. Apesar de possuir um substrato axiológico permanente, que reflete a estabilidade na natureza humana, o direito é um engenho à mercê da sociedade e deve ter sua direção de acordo com os rumos sociais. Percebam vocês que dentro desse processo nós conseguimos compreender a necessidade do direito, a importância do direito, o processo pelo qual faz que o direito seja efetivamente um dos recursos importantíssimos para a convivência coletiva. Que através dos processos normativos nós temos a condição de viver no coletivo, onde as pessoas vão respeitar efetivamente as normas, de um processo coercitivo ou através de um processo espontâneo. Assim, as normas e as leis elas são necessárias para o convívio no coletivo. Sociologicamente, nós podemos perceber que isso é uma necessidade da própria sociedade, fazendo com que ela se materialize através do próprio direito, através do cumprimento das normas e das leis. Assim nós podemos compreender efetivamente como esse processo então ocorre da adaptação entre o direito e entre o comportamento da sociedade, entendendo que é um processo extremamente importante
que vai efetivamente se adaptando no decorrer das suas necessidades. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa característica da sociedade e do direito dentro de uma perspectiva de adaptação. Nos encontramos no nosso próximo vídeo.